Trumpete e Putinzinho são super amigos. Eles se amam, né? Aí depois, semana que vem, agora você sai na televisão de novo, dá uma entrevista coletiva e fala que você vai jogar uma bomba nele porque o cara é perigoso, porque ele não tá fazendo o que deve. E aí, a narrativa de eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio... Confunde. É de propósito. Estrategicamente direcionado e manejado para confusão. Então, como o nosso assunto é a questão extraterrestre, eu tenho que fazer os paralelos, porque é impossível raciocinar sem paralelo. Claro. É impossível entender se não tiver a comparação. O cientista é cientista. Ele usa controle positivo e controle negativo para poder dizer o que é isso, então, em relação a isso, e o que é isso em relação a isso. É um teste AB, né? Eu faço sempre raciocínio científico. Sim. Paralelos, tá? As pessoas falam, mas não sei por que você fala. É porque são paralelos, não é possível entender se você não fizer paralelo, né? Sim. Então, a questão extraterrestre é a mesma coisa. Vamos agora esquecer tudo que eu disse, esvaziar o copo, e vamos dizer, bom, existem os outros. Ok. As pessoas narram um outro, geralmente que é o mais da modinha, que são os mais bonitinhos, que são chamados pleiadianos, por exemplo, que estava mais na faixa, que estava mais bonitinho, aqueles loirão, com aqueles macacãozinhos colados, azulzinho, parecendo Star Trek, né? Olhão azul. E esses são os bacana, que é o que falam. Então, os pleiadianos, uma civilização avançada. Ok. Peraí. Por que nós temos o corpo que nós temos? Por que nós temos a altura que nós temos? Por que nós temos a densidade óssea que nós temos? Por que nós temos esse formato físico e nos movimentamos e temos esse tipo de vida? Porque existe um sistema entrópico que é calculado em cima daquilo que nós somos. Nós somos baseados em certas constantes de existência. Então, este planeta, no nosso sistema solar, nos dá essas constantes que são matemáticas, que são todas reais, né? Que diz que a vida igual à nossa necessita existir dentro dessas constantes que se chama de princípio antrópico. Dessas condições. Condições todas, de gravidade, de pressão, de... temperatura. Tudo. CNPT, né? Oxigênio lá. Muito bem. Aí chega um fulano, que a pessoa diz, eu encontrei um pleiadiano. Ele desceu aqui, puc, com a navezinha, com as patinhas, puc, desceu da nave, não disse, leve-me ao seu líder, mas disse, eu quero conversar com você. Eu sou pleiadiano. Nem bom dia ele deu. Ele fala a sua língua, conhece os seus costumes, conhece tudo da sua terra, para estar totalmente climatizado. Impressão e temperatura. O cara é igualzinho você, né? E pior, ele domina tudo, ou seja, ele respira o teu ar, fala a tua língua, tem todas as suas características. Significa que, então, nas Pleiades tem um planeta exatamente nas mesmas condições do nosso princípio antrópico aqui da Terra? É uma dúvida. A questão é, idêntico a é impossível. Sim. Situação número 1. Você tem condições que você poderiam climatizar, mas nunca idênticas. Se a gravidade é menor, o bicho é mais alto. Então, se a gravidade é menor, o bicho é mais baixo. É maior, o bicho é mais baixo. A questão física, por que eles são iguais a nós? Você reparou que todos os extraterrestres são humanoides? Sim. Então, os marcianos, na época lá... Muda, é igual Star Wars, né? O episódio 4 lá, quando o Obi-Wan Kenobi leva o Luke Skywalker, garotinho ainda, 20 e poucos aninhos, ainda não sabendo que ele era um Jedi, leva ele para aquele bar, os caras tocando aquele pistãozinho lá, tocando, todos eles tinham um corpinho humano, a cabecinha, só a cabecinha que muda, né? Então, nós temos sempre o mesmo padrão. É um humanoide. Significa que todos eles estão submetidos a um princípio humanoide. Que interessante. O olho é azul, o olho é verde, o olho é cinza. Sempre é um corpinho. Mas tem uma dois olhos. aparência de dois olhos. Isso. Então, eles são exatamente Ereto. espelhados como nós. Aí a pessoa diz, não, mas esses caras são da 5ª dimensão. Hello. 5ª dimensão.
Como é que pode ser da quinta dimensão, se quinta dimensão significa... Nós somos terceira dimensão. Altura, profundidade e largura, um cubo. Né? Quarta dimensão, altura, profundidade e largura é uma coisa a mais. Você já não tem mais 2 olhos, nariz, uma boca, você tem uma outra situação. Quinta dimensão, altura, profundidade e largura e mais 2 coordenadas. Então, isso nunca mais será parecido com você, comigo. Tá? Então, as pessoas se esquecem do que é a quinta dimensão. Então, o que nós vemos é algo, o que as pessoas relatam, o contato que elas tiveram é algo que elas podem explicar. É algo que ela explica por similaridade. É igual falar os deuses. Então, os deuses do Olimpo eram humanoides. Os deuses dos mundo, sei lá, nórdico, sei lá, qualquer um, bonitão, o Thor, são humanoides, né? Então, as pessoas... A mente humana é criativa. Ela manifesta algo que ela conhece. Então, isso é feito de experiência com alucinógenos, e nós vemos quando hiperexcitado o cérebro pega informação. Isso é literatura científica. Tá? O cérebro pega uma informação, mas a outra informação ele desmonta e remonta. Então, ele cria, igual no Antigo Egito, um crocodilo com cabeça... Crocodilo, mais um corpo humanoide, exemplo. Ou um corpo humanoide, uma cabeça de... Cavalo, sei lá, vai pôr no bicho que você quiser. Então, essa coisa do estado alterado da mente, quando o estado do cérebro, a mente da pessoa, tem uma alteração, ela manifesta um estado criativo. Principalmente quando, por algum motivo, o raciocínio, que é o lobo frontal, frontolateral, ele é danificado. Então, em estados alterados, a pessoa ela tem isso aqui diminuído e aumenta um estado criativo, onde ela manifesta algo que ela conhece. Então, tudo que nós vemos nas narrativas são semelhantes. Então, tem os da mais modinha e menos modinha. Então, o zeta retículo caiu fora da moda. Agora você tem os azuizinhos lá, que são os arturianos, que tomou o lugar da moda dos de zeta retículo, né? Porque são mais cinzinha, mais feinho, mas os arturianos são mais bacana. Então, você vê as narrativas dos arturianos. Quer dizer que não existem extraterrestres? Existem extraterrestres, tanto quanto existem fadas e duendes. Tá? Há uma pessoa que no passado, centenas de anos atrás, dizia, eu tive uma conversa com uma fada na floresta. Ela teve uma conversa na floresta com uma fada. Ela teve essa experiência. Ela pode estar mentindo, mas ela pode também não estar mentindo. Ela pode estar tendo uma experiência. A manifestação de algo baseada em uma crença, em um banco de dados pré-conhecido, manifesta uma coisa, tanto um personagem como um efeito de um fenômeno anômalo celeste, tá? Então, esses orbes que uma pessoa vê e a outra não vê. Então, tem um orbe no céu, uma luzinha celeste. Isso pode ser um intermediário entre uma realidade e outra. Aí começa uma outra questão. Pode ser. Claro que sim. Tá? Interdimensional. Os fenômenos são reais. Não quer dizer que você tem os mentirosos, tá? E tem aqueles que realmente passaram por experiências fenomenológicas. A questão é, o que é o fenômeno? E por que o fenômeno está sendo manifestado? Fenômenos podem ser induzidos por grupos que sabem induzir. Como eu te falei antes de estar tendo a conversinha, se eu puser uns eletrodos no seu cérebro e formos num laboratório e eu induzir uma pequena descarga que ele nunca vai nem perceber elétrica no cérebro, eletrifica o cérebro dele, o sistema límbico cerebral dele é ativado, ele não está percebendo, ele está normal, de repente ele começa a ver coisa. Tá? Ele vai ver, se ele for cristão, fervoroso, ele vai ver Jesus.
Se ele for um cara que está cheio de peso na consciência, ele vai ver os crocodilos querendo comer ele. É igualzinho acontece a experiência, que é individual para cada um, com cogumelos alucinógenos. Se ele estiver no meio do mato, talvez ele veja um doente. Isso. Se ele realmente acreditar na questão de que existem arcturianos e ele estiver lendo muito, vendo muito essa imagem, E talvez ele deseja isso. Talvez ele veja isso. A manifestação é real. Mas Ela é induzida. você tem a induzida direta, por exemplo, eu, coitadinho dele, meti eletrodo na cabeça dele, eu induzi, e ele utilizou o elemento que ele tem informacional e manifestou algo, tá? Então, de acordo com a informação dele, pesares, medos e desejos, ele vai manifestar um quadro que é dele. Ele está vendo, é real para ele. Eu não estou vendo nada. A menos que os circuitos no cérebro me mostrem que realmente está tendo um efeito. Né? Então, com eletrodos no cérebro, eu sei que ele está vendo. Mas pelo que eu estou entendendo, então, isso seria essa tecnologia que você estava comentando do plasma e tal. Então, pode ser que os governos fazem essas meio que abduções, fingindo que são Certamente. OVNIs. Certamente. E, na verdade, são governos tentando botar essa sementinha por todo o planeta para as pessoas terem essas alucinações. Essa e criar é essa... uma parte importante, é a indução. Se não induzir, você não vai ter um fenômeno coletivo. Não vai ter. Então, existe um objetivo. Qual é? Criar o caos. Isso. Induzir a um fenômeno coletivo. Tá? E as massas se movem como uma coisa só. Portanto, elas têm uma ressonância mórfica. Isso significa que elas creem e veem aquilo que elas estão acreditando. E por indução, com uma pequena descarga emocional que gera descarga elétrica, elas verão aquilo que o sistema direciona quando o elemento informacional estiver suficientemente atingindo um gradiente de credo coletivo.